dia. Então, vamos continuar para terminar o dia de hoje. Como já temos falado de doenças musculoesqueléticas, temos falado de problemas degenerativos. Então, hoje vamos fazer um breve repasso, uma revisão um pouco rápida, enquanto as doenças musculoesqueléticas em geral, depois, na segunda parte, depois do break, vamos fazer uma breve revisão anatômica com slides das referências que precisamos ter quando vamos fazer aplicações na coluna. Então, o objetivo, quando vamos ver um paciente que tem doenças musculoesqueléticas, primeiro é estabelecer o diagnóstico correto, exato. Se nós não fazemos um diagnóstico exato, aí não podemos fazer um tratamento certo. Se o diagnóstico está errado, o tratamento vai ser conforme o diagnóstico e também vai dar errado. Então, o tratamento tem que ser iniciado no momento certo. Muitas vezes nós encontramos que, no caso da ozonioterapia, os pacientes vão chegar não no momento certo, no momento tardio, porque já passaram por muitos médicos, fizeram tratamentos convencionais, e este é um tratamento não convencional, porque qual é o problema? Já encontrei muitas vezes na consulta pacientes que chegam depois que passaram por mãos de vários médicos especialistas. Eles chegam com uma depressão porque na maioria dos casos falaram: meu amigo, seu problema é crônico. Pensa que você vai morrer com esse problema. Se acostume a ter essa dor. Quem vai se acostumar a viver com dor? Então, às vezes, os médicos falamos algumas coisas para os pacientes que realmente não são lógicas. Então, provavelmente que ou a pessoa não conhece qual é a solução do problema ou tem preguiça para resolver. Então, quando você fala, você revisa e fala: meu amigo, você tem jeito, pode resolver. É como que a pessoa volta a viver, como que ressuscitou. Você olha na sua cara a mudança imediata. A outra coisa que vamos fazer os testes que precisa a pessoa, mas não vamos procurar não fazer testes que sejam necessários ou desnecessários, só para ter toda uma bateria de testes tudo feito. Então, se a pessoa tem uma doença imunológica, eu vou testar os marcadores imunológicos que preciso, mas não vou fazer que a pessoa precise gastar mais dinheiro que muitas vezes não tem. Vamos tratar que vai ser o enfoque de vocês. Vamos tratar pessoas que não são de um nível econômico alto e muitas vezes têm dificuldade até para fazer uma ressonância. Então, esse é um ponto que nós temos que tomar em conta. Quando vamos estudar esse paciente com doenças musculoesqueléticas, temos que fazer uma história clínica completa, com uma boa anamnese, com um bom interrogatório para saber como iniciou o problema, fazer uma exploração, uma revisão musculoesquelética completa. Temos que localizar
anatomicamente os sintomas. Definir na área musculoesquelética se é articular ou não articular. Então, isso é importante. Qual é a natureza do processo patológico? Se é inflamatório ou não é inflamatório? Qual é a extensão do problema? Se, por exemplo, é monoarticular, é poliarticular, é focal, está disseminado em todo o organismo. É a cronologia, se é aguda ou crônica. Temos que determinar como foi o início do problema. Então, se a pessoa tem um quadro que nós podemos classificar como grave, como artrite séptica, gota, fraturas, porque são situações totalmente incapacitantes, agudas, neste caso. Temos que considerar, primariamente, os problemas mais frequentes dentro do diagnóstico, pensar quais são os problemas mais frequentes, fazer o diagnóstico diferencial e aí vamos pedir os testes de laboratório conforme o que a clínica manifestou. Então, atualmente está de moda uma corrente que até é boa, que é chamada a medicina pela evidência. Então, temos que ter evidência do problema, mas essa evidência nós não estamos em condições de fazer. Chega um paciente, então vamos tirar todos os testes de laboratório, de imagem, como fazem em outros hospitais, em países desenvolvidos, que têm outras condições econômicas. Então, nós temos que ver qual é a situação da pessoa. Baseados no quadro clínico, aí vamos fazer os testes de laboratório e a imagenologia, seja raio-x, ultrassom, tomografia, a ressonância ou, em alguns casos, inclusive, até cintilograma. Porque podemos ter, por exemplo, um paciente que temos suspeita que pode ter algum tipo de tumor com disseminação nos ossos. Nunca foi diagnosticado, ele vem com essas doenças, e temos a suspeita, está indicado fazer a cintilografia, mas já esse caso, por isso eu coloquei de último, seria depois que nós descartamos as outras coisas. Então, não é um exame para fazer de entrada, mas o quadro clínico vai indicar o que vamos fazer. Então, enquanto a localização primária, se é articular ou não articular, no caso articular, temos que revisar como está a membrana sinovial da articulação, como está a cartilagem. A cartilagem sinovial é a cartilagem articular. Como estão os ligamentos intraarticulares, a cápsula intraarticular, o osso que está ao redor da articulação. Em todos esses lugares articulares podemos ter alterações. Quando não é articular, pode ser periarticular ou um pouco mais longe da articulação. Temos que ver como estão os ligamentos extraarticulares, os tendões, as bolsas articulares, as bolsas periarticulares, músculos, fáscias, ossos, os nervos, a mesma pele, porque tudo isso vai dar indicação como está o processo. No caso de doenças articulares, vamos encontrar uma dor profunda, que muitas vezes nós manipulamos a articulação por fora, apertamos e não tem dor, mas
Na mobilização tem uma dor profunda, tem limitação, no caso articular, dos movimentos, tanto passivos como ativos. Podemos encontrar, em alguns casos, edema, que é ocasional, o edema vai produzir proliferação sinovial, derrame sinovial, ou pode ser ocasionado por hiperplasia óssea. Podemos encontrar na articulação crepitações, inestabilidade, bloqueio articular e deformidade. Nos casos não articulares, vamos ver que tem dor no movimento ativo, mas no movimento passivo, que a pessoa não vai mover o examinador, mover a articulação, não vai ter dor. Ao redor da articulação vai ter hipersensibilidade dolorida, focalizada ao lado da articulação. Vamos ter signos físicos de inflamação longe da articulação. Geralmente, a menos que seja um traumatismo, um processo infeccioso, não vai ter edema, não vai ter crepitação, inestabilidade nem deformidade. No caso de um problema extraarticular, a deformidade pode ser ocasionada por um processo inflamatório, mas não vai ser uma deformidade propriamente na articulação, senão nas partes moles. Para determinar a natureza do processo osteomuscular, temos se é inflamatório ou não inflamatório. No caso dos processos inflamatórios, podemos ter processos infecciosos, e aqui não temos que esquecer o problema da Neisseria gonorreia, que muitas vezes não prestamos atenção. Tem pessoas que podem ter transtornos inflamatórios por Neisseria. Inclusive, atualmente, tem casos de Neisseria, de gonocócia, que é resistente a todo tipo de antibiótico. Podemos ter Mycobacterium tuberculosis, podemos ter outras infecções inúmeras que, se começasse a mencionar, não vou parar. Então, uma das coisas que pode produzir o processo inflamatório é a formação de cristais. Gota, pseudogota, cristais, por oxalato, cristais de carbonato, que são doloridos, cristais de ácido úrico, no caso da gota. Temos processos imunitários, como artrite reumatoide, lúpus e artrite psoriásica. Lembre-se que a psoríase ela pode produzir muitas manifestações gerais e focalizadas, inclusive articulares. Temos a artrite psoríaca. Signos típicos de laboratório de qualquer processo inflamatório é um aumento da proteína C reativa. Pode ter trombocitose, diminuição da albúmina, hipoalbuminemia, e em transtornos, em doenças crônicas, vamos ter anemia. Desculpem que a slide está em espanhol. Me perdoem isso, por favor. Então, as manifestações musculoesqueléticas dos processos inflamatórios, vamos ter rigidez articular matutina. A pessoa, quando se levanta pela manhã, parece um Robocop na articulação. Não consegue quase mover a articulação, está rígida. Essa rigidez geralmente vai se apresentar por um repouso prolongado. Se a pessoa tem, por exemplo, uma doença no joelho, desculpe, quando se levanta, ela vai caminhar com problemas, não vai poder dobrar o joelho, enquanto ela começa
a caminhar, começa a se movimentar, fazer as coisas. A dor e a rigidez vai passando e aí melhora a função. Vai durar várias horas e melhora com atividade e com anti-inflamatórios. A pessoa vai ter, no caso das doenças não inflamatórias, já falamos das inflamatórias. Se estou passando muito rápido, me digam, eu vou mais devagar. Então, nas doenças não inflamatórias, não vamos ter aumento da articulação, não vamos ter tumor, não vamos ter esse aumento de volume, mas vamos ter dor. Então, vai ser um dos sintomas, a dor sem tumor e sem calor. Não tem características inflamatórias ou gerais. Estamos falando de processos não inflamatórios. Então, praticamente, quando a pessoa se levanta, ela se levanta em boas condições, não dói nada, não tem rigidez, não tem nada. Enquanto a pessoa começa a atividade, que vai passando a sua atividade, começa o desconforto na articulação aí vai aumentando. A rigidez na articulação pode estar rígida agora, depois um tempo ficou normal, depois volta outra vez, é intermitente. Dura pouco, enquanto aumenta a atividade, vai aumentar a rigidez e vai aumentar a dor. Geralmente, os testes de laboratório são normais. Não vamos ter achados de processo inflamatório. Geralmente, esses processos não inflamatórios são causados por algum traumatismo, por alguma queda, alguma pancada que a pessoa levou na articulação. Pode ser por causa do uso repetitivo, quando a pessoa tem um trabalho que sempre tem que fazer os mesmos movimentos no tempo, por exemplo, em 1 minuto ou 2 tem que fazer o mesmo movimento, tem que voltar a repetir, porque o trabalho exige que faça esse movimento. Principalmente, vamos ver nas fábricas que têm fabricação em linha, que cada pessoa faz só uma coisa, aí passa para outra pessoa. Essa pessoa vai ter movimentos repetitivos. Vamos ter, nesse caso, bursites, tendinites. Tem alguns casos que tem degeneração ou reparação ineficiente, como no caso da osteoartrite. Tendo processos não inflamatórios, temos sempre que ter presente as neoplásias, que ocasionam doenças não inflamatórias nas articulações. Tem alguns casos que não são inflamatórios, mas a dor é muito intensa, como o caso da fibromialgia. Não sempre a pessoa vai apresentar fadiga. A fadiga pode ser por outras causas. É um sintoma inespecífico neste caso. Como vamos classificar as doenças musculoesqueléticas? Tem várias classificações, mas podemos dividir em transtornos articulares e não articulares. No caso dos articulares, vamos determinar, doutor, queria dizer alguma coisa? Nos casos articulares, vamos determinar se só está envolvida uma articulação, se está envolvida 2 ou 3, ou é generalizada, tem mais de 3.
Então, em caso que uma articulação envolvida, vamos chamar de monoarticular, que às vezes usam o término oligoarticular quando são duas ou três. E geralmente utilizam o término poliarticular. Mas poliarticular refere-se a mais de 3 articulações. Já está dizendo que o problema está disseminado em várias articulações. Os transtornos não articulares podem ser focais ou gerais, disseminados. Então, quando vamos a explorar essas articulações, esses problemas musculoesqueléticos, temos que determinar quais estruturas estão envolvidas, quais estruturas estão afetadas, qual é a natureza da doença de base, que a pessoa tem que ter uma doença de base que ocasionou esse problema. Qual vai ser essa doença? Qual é a intensidade do processo? Se a intensidade é baixa, média ou alta? Quais são as consequências funcionais que está ocasionando essa doença musculoesquelética? Até que ponto a pessoa fica incapacitada? As manifestações gerais ou extraarticulares dessa doença. E outra coisa, temos que ter um conhecimento da anatomia topográfica da região envolvida. Se não temos um conhecimento dessa anatomia topográfica, não podemos saber o que está acontecendo aí. Então, tem algumas articulações, algumas regiões que não são inacessíveis à revisão direta. Por exemplo, na coluna, dentro da coluna, algumas regiões da bacia. Então, temos que usar manobras especiais para estudar o paciente, para revisar o paciente, e técnicas de imagenologia. Temos que definir o dolor articular enquanto à palpação e a mobilização. Como já falamos, o número de articulações que estão envolvidas, se a pessoa tem edema articular, se o ataque tem ataque extraarticular ou periarticular, ou os dois, porque pode ser ao mesmo tempo que a pessoa tenha problema articular ou extraarticular, ou ao redor da articulação. Como está a estabilidade da articulação, se está luxada ou subluxada. Pela inspeção, a palpação, determinamos a integridade da articulação. Se a articulação saiu do lugar, que tem uma luxação ou uma subluxação. O volume, muitas vezes, temos que tomar medição da articulação com uma cinta, porque enquanto nós fazemos o tratamento que vai diminuir, como vamos saber exatamente como está diminuindo com a medição com uma cinta? Temos que observar a pessoa que está em posição antálgica. Se nós encontramos uma pessoa que está caminhando assim, essa é uma posição antálgica, tem algum problema na bacia, com uma alteração num tendão. Então, aí vamos revisar qual é o músculo ou o tendão que está envolvido ou articulação. Se a pessoa chega toda encurvada, com uma mão nas costas, ela tem que ter um problema lombar. Então, temos na inspeção que observar qualquer posição antálgica. Pessoas que têm, por exemplo, síndrome do túnel carpal, geralmente você acha que a pessoa anda assim, como se estivesse pedindo algum dinheiro. Então, essa é uma parte importante. Enquanto à mobilidade articular, temos que valorar
os arcos de imobilização em todos os planos. Se a articulação só tem movimento em um plano ou tem em todos os planos, temos que valorar como está esse movimento. Se fazer um movimento ativo é passivo. Se tem contraturas, crepitações articulares, deformidades, como está a força muscular, se tem atrofia, dor, espasmo, se tem entesites, que é a inflamação da região onde um tendão gruda no osso, pontos gatilho. Então, tem várias formas, várias escadas para determinar a força muscular. Esta é uma delas, onde colocamos o 0, se a pessoa não tem movimento. 1, tem movimentos mínimos. 2, quando ela pode mover, mas não contra a gravidade. 3, ela pode fazer mobilização contra a gravidade. Se fazemos resistência, então ela pode mover contra a gravidade e contra a resistência, colocamos número 4. Se contra a gravidade, mas com a resistência ela não aguenta, aí é número 3. É o 5 para a força normal. Então, vamos começar com a parte de mão. Nas mãos, temos que determinar se o problema é focal apenas numa mão ou é bilateral nas duas mãos. No caso que seja focal em só uma mão, pode ser um problema por um traumatismo, por uma pancada, uma sobrecarga de trabalho na mão, processo infeccioso ou uma artrite reativa por cristais. Quando a dor é bilateral, pode ser um transtorno degenerativo que ocasiona problemas nas duas mãos, como no caso da artrose. No transtorno degenerativo vai ter dor interfalângico proximal e distal também, qualquer dos dois. A pessoa vai ter nódulos nos dedos por hipertrofia óssea e vai ter dor na base do polegar. Esse dedo, como é chamado em português? Polegar. Tá. Então, vamos encontrar que a pessoa muitas vezes chega à consulta só com dor na base do dedo polegar e sem outro sintoma. Mas já a localização já está dizendo, pode ter um problema degenerativo. No caso das duas mãos, quando o problema é generalizado ou inflamatório imunitário, como na artrite reumatoide, vamos ter dor com rigidez prolongada, hipertrofia sinovial palpável nas articulações interfalângicas proximais, metacarpofalângicas, intercarpianas e carpometacarpofalângicas. Vamos ter toda a mão envolvida, porque tem um processo imunitário inflamatório. Se a pessoa tem uma tenossinovite, então vamos ver que tem inchação mole na parte dorsal da mão, que vai continuar os movimentos dos tendões. Você manda mover a mão e você vai ver uma ondulação onde está o processo inflamatório. Encontramos isso em doenças gonocócicas, outras doenças infecciosas, a gota e a artrite reumatoide. Nunca temos que esquecer, com as doenças infecciosas, essa possibilidade de infecções gonocócicas. A pessoa pode ter dor
focalizado na região radial do pulso. Vamos pensar nesse caso em uma tenossinovite de Decker-Vein, que é um problema do adutor largo e extensor curto do pulgar. Fazemos um teste de Finkelstein para determinar essa tenossinovites. No síndrome do túnel do carpo, temos o sino de Tinel-Fallin para determinar, vamos percutir aí no meio do pulso, e a pessoa vai ter a reação de hipersensibilidade e movimentação como consequência disso. No ombro, estou muito acelerado. Estou fazendo apenas um repasso. Então, me desculpem se vou correndo. Então, no ombro, que com frequência encontramos problemas do ombro, temos que procurar se a pessoa teve algum traumatismo, levou alguma pancada, caiu, tropeçou, pegou no ombro, bateram nela, o marido deu bote. Infecções com frequência é a causa dos problemas dos ombros. Doenças inflamatórias, problemas, riscos laborais, que a pessoa tem trabalhos que vai fazer sobrecarga no ombro, quando tem que fazer movimentos repetitivos com o ombro, com tração ou também empurrando, vai ter impacto no ombro e vai produzir transtornos, se traduzem em dor, dificuldade para movimentar. Doenças cervicais. Toda doença cervical pode produzir problemas no ombro. Dores articulares no ombro, vamos achar que com todos os movimentos do ombro a pessoa vai ter dor. Nas dores extraarticulares, de origem extraarticular, vamos achar que tem certos movimentos ativos que são doloridos, mas movimentos passivos, que você vai mover o braço da pessoa, não vai doer. Mas quando ela move, imediatamente origina dor. Onde pode se originar a dor no ombro? Em que estruturas? Então, vamos revisar essas estruturas. Na articulação glenohumeral, é um dos pontos. Na articulação acromioclavicular, na bolsa subacromial ou subdeltoideia. Se tem um processo inflamatório, vai ter dor. Nos tecidos moles periarticulares, pode ter uma tendinite ou uma lesão por sobrecarga. Achamos com muita frequência as tendinites do supraespinhoso, são as mais frequentes. E muitas vezes, inclusive, a pessoa tem uma tendinite, e como é macha, eu sou homem macho, ela é mulher macha, paraibana, então ela continua trabalhando, vai ter uma consequência que vai ter um desgarramento do tendão do supraespinhoso, é uma causa frequente da consulta por problemas do ombro, diagnosticada com ultrassom. Muitas vezes já aconteceu de ver um paciente vai na consulta de qualquer médico, seja ortopedista ou não, passou 3, 4 vezes por uma consulta, alguém mandou fazer um ultrassom do ombro, parece que tem um desgarramento do tendão do supraespinhoso. Então, já falamos do referido desde a coluna cervical,
não temos que esquecer lesões tumorais do tórax, tumor de pâncreas, que muitas vezes a pessoa está com essa dor no ombro, inclusive um problema mínimo da vesícula biliar pode ser referido ao ombro. Qualquer tumor no ápex do pulmão vai produzir dor no ombro, referido. Problemas do estômago vai produzir dor no ombro, mas também vai ter outros sintomas. Mas às vezes, como sintoma primário, podemos encontrar problemas biliares e problemas tumorais, como tumor de pâncreas. Fibromialgia. Às vezes, ponto gatilho só está no ombro. Não tem outro ponto gatilho. Mas quando começamos a revisar a pessoa, começamos a interrogar, achamos que ela tem critérios para ser catalogada como uma fibromialgia. Revisamos o ombro, fazemos todos os testes no ombro e não tem nada no ombro. Mas a pessoa tem uma fibromialgia. No joelho. Então, no joelho, igualmente podemos encontrar origem intraarticular, origem extraarticular ou referido desde a bacia. Qualquer doença musculoesquelética na bacia pode ocasionar dor na articulação coxofemoral. Então, perdão, estamos falando do joelho, me desculpem, me perdoem. Estamos falando de joelho. Estou pensando na cadeira. Então, no joelho temos também dor intraarticular, extraarticular e referido desde a cadeira. Temos que determinar qual é a cronologia da dor, quanto tempo há que começou a dor, como é a evolução no tempo, que às vezes começou, passou um tempo sem dor, voltou de novo, passou 2, 3 meses, sumiu, voltou de novo. Temos que ver então como é essa cronologia. Quais são as doenças que a pessoa tem, ou os fatores que ajudam a que possa ter a dor no joelho. Se levou algum traumatismo, se está tomando algum tipo de medicamento que pode produzir alterações ósseas e articulares. Geralmente a pessoa passou por uma quimioterapia e não fala nada que passou essa quimioterapia, às vezes por vergonha ou por medo. O que foi? Bom, problemas técnicos. Bom, então, uma das coisas importantes no joelho que temos que determinar até que ponto está o processo no joelho, como está a inflamação do joelho, se está inflamado ou não está inflamado, se a pessoa está apresentando sintomas gerais ou não. Porque se a pessoa tem esse problema do joelho, mas está apresentando febre, está apresentando desconforto geral, fadiga, ela tem que ter outro processo no joelho que atinge o sistema general. Pode ter um processo infeccioso, pode ter outro tipo de alteração. Falta muito para... 5 minutos. Bom, estamos quase terminando. Se vocês querem, vamos fazer um break enquanto se resolve o problema técnico
Vamos passar de uma vez, já estamos quase terminando, desta apresentação, a parte das lâminas diretamente. Tá certo. Que eu não tenho problema em continuar, mas eu prefiro que vocês possam ter a guia audiovisual. 5 minutos barato, deixa ele. Então vamos aproveitar esses 5 minutos, ele vai ficar aí castigado e nós tomamos um café.